Vamos ao debate, então. Esse caso sobre a venda de ingressos do show da Taylor Swift revela indícios de um esquema de cambistas. Dessa vez eu vou começar com você, Poit. O que você acha? Parece meio obscuro tudo isso, né? Pode ter gente ali, muita gente comprando para depois vender ingresso até 6, 7 mil reais, o que seria extremamente lucrativo. Lu, esse negócio de cambista existe desde que eu me conheço como gente. Né? Meu pai me levava molequinho, assistia o jogo do Corinthians ali no Pacaembu, na época que não tinha arena. Aliás, um abraço pro Tardelli, que não tá aqui, é de esquerda, mas é corintiano, assim, a gente concorda nisso. E era cambista o caminho inteiro. Compre e venda ingresso, compre e venda ingresso. Quem nunca escutou isso? Então isso só vai se sofisticando, porque agora tá digital. Né? Eu vi os memes na internet, puxa vida, o show da Taylor Swift vai estar cheio de bot. Né? Bot, para quem não sabe, é os robozinhos da internet, né? E cambista assistindo, não é possível. Na época, Lu, eu lembro que tinha casos de corrupção, inclusive dentro das bilheterias do estádio. Bilheteria do Pacaembu, bilheteria do Morumbi, quando ia ver o Corinthians ganhar do São Paulo, a gente ia lá no Morumbi de vez em quando. Então, eu acho que cabe sim uma investigação e cabe, é difícil, Lu, a tecnologia lutar para coibir isso. Hoje, na época do comércio digital, empresas como Serasa, Nelway, ClearSale, uma empresa que cresceu muito, começou pequenininha, foco só em prevenir fraude, por exemplo. Né? Então, além de prevenir fraude, como é que vai identificar que alguém está comprando para revender em grande quantidade, usa vários CPFs? Muito difícil, Lu. A gente vive tempos que a tecnologia ajuda demais, mas em alguns momentos cria novos desafios que a gente vai ter que saber lidar. Você vai vendo, né? Sem transparência fica muito complicado você tentar coibir esse tipo de fraude e esse tipo de crime. E aí a Erika Hilton pede aí, ela já tinha, entendo, esse processo e coloca no escopo do mesmo processo agora também a Taylor Swift. Esperaremos quantos artistas virem para a gente entender como é que fica esse processo, né, Álvaro? Fiscalização e regulamentação. Poit, olha só que coisa boa. Assim como o Tardelli, eu também sou corintiano e aqui nós temos uma convergência e sofremos juntos, né? Pelo que eu tenho aí acessado as informações do Corinthians. Não tá fácil. Não estamos aí, né? Não estamos tão bem não, né? Bom, enfim, então a fiscalização é algo importante, mas a regulamentação. Já existe legislação, é preciso regulamentar e eu, muitas vezes aqui, sempre fico no samba de uma nota só, mas é importante apontar os privilégios que existem também no adquirir esses ingressos. São privilégios daqueles que possuem determinado cartão de crédito, que possuem determinada conta bancária, que acumulam milhas de não sei o que lá, e com isso conseguem adquirir previamente. Existe uma pré-venda, que é, via de regra, o patrocinador do evento, que fornece a possibilidade de adquirir esses ingressos. Então, será também que essas pessoas que acessam, por meio de privilégios, a compra desses ingressos é o meio adequado? Ou será que a ampla concorrência, numa perspectiva liberal, então, vamos colocar assim, que todos possam tentar comprar o ingresso, seja a melhor maneira? Me parece que existe um tratamento discriminatório sem qualquer justificativa para que as pessoas possam adquirir os seus ingressos. Então, eu queria também levantar esse ponto de atenção no debate. Muito bem, Hélio, você também é corintiano? Mentira, Hélio, eu quero que você fale sobre a Taylor Swift, mas estou cercada de corintianos. Eu sou flamenguista. Muito bem. Hélio, uma convergência entre nós, Hélio. Vamos lá. Estamos bem. Bom, primeiro, a gente não pode esquecer a regra de mercado. Você tem um número fixo de ingressos, estão sendo vendidos para pessoas que querem muito assistir o filme. Então, se por acaso há realmente um interesse grande por aqueles ingressos, a tendência é que esses ingressos acabem rápido, né? E a tendência é que haja, sim, gente disposta a comprar, vendo que aquele ingresso pode até valer mais, comprar na frente de outros e vender mais caro, quem sabe, né? Correndo risco, claro, porque pode ser que não consiga vender mais caro para outras pessoas. Como o Poit falou, isso sempre existiu, né? Então, eu acho que tentar coibir isso vai causar mais confusão, na minha opinião. Agora, vamos lá. A pessoa que organiza o evento
ela tem o direito de, se quiser, botar só convidados lá. Eu paguei, eu posso botar só convidados. Ela tem o direito de ceder parte dos ingressos para patrocinadores. Aliás, o patrocinador pede isso. E ele pode dispor desses eventos como ele quiser, na minha opinião. Ele deveria poder. E o resto dos ingressos, na minha opinião, o organizador que pagou adiantado para Taylor Swift, pagou adiantado todo aquele local. O organizador ele tem o direito de vender da forma como ele pretender, seguindo a lei, obviamente. Então, eu acho que não tem problema nenhum. Acho que a Ticket for Fun até teve um enorme sucesso na sua venda. Ela vendeu, pelo que eu entendi, em 50 minutos esgotaram os ingressos. Ela pode até ter vendido por um valor menor do que ela poderia ter vendido, dado o interesse, já que evaporar os ingressos, desconfio que ela vendeu até por um valor um pouco menor do que poderia ter vendido, dado que a gente ouviu aí que há outros sites vendendo por valores mais caros e tal, e que pessoas estão comprando, etc. Então, isso é natural em qualquer evento em que haja um enorme interesse das pessoas em comprar, porque existe um número fixo de lugares. E o mercado dá um jeito nisso sempre pela forma do preço. Né? Se por acaso alguns ingressos foram destinados aos patrocinadores, já não foram vendidos, né? Muita gente quer, então sobraram poucos ingressos. Tem a questão da meia entrada, que é um outro assunto que o Poit, meu amigo, sempre menciona, que é um troço horroroso, acha que ajuda e piora. Tudo isso limita o número de ingressos a ser vendido e aí na hora de vender pode ficar pouca gente, acaba rápido e o preço de mercado vai para o mercado negro, cambistas, e fica mais caro, mas é um processo natural, que não tem como legislar sobre isso, salvo se você queira mais mercado negro, mais escassez e mais problemas. Vamos lá. Você mesmo. Primeiro, eu acho que o desafio aqui não está no mercado negro, está no mercado branco, né? Que é essa estrutura que se estabelece de que se é tudo bem alguém furar fila. Então imagina falar para o telespectador que está nos assistindo que você tem aí um filho numa fila da cantina da escola, uma fila para pegar a merenda. Aí chega um cara lá maior que você e dá uma cotovelada no seu filho, assim, né? Fala, deixa eu pegar aqui. E na hora, por conhecer a pessoa que está lá na frente, servindo a merenda, ele fala, me dá 3, 4 merendas, quatro refeições. Aí o cara guarda com ele as 4 refeições. Todas as merendas. Todas as merendas. Guardou todas as merendas. E aí, o que acontece? A galera fica com fome, quando fica com fome está disposto a pagar aquela merenda que deveria ser de graça. Inclusive, mesmo que tivesse um custo menor aí, se fosse num bom prato, por exemplo, a pagar mais por isso. Isso não me parece eticamente justo, nem na visão da esquerda, da direita, do capitalismo, do socialismo. Isso é certo ou errado. Qualquer pai ou mãe de família que está me assistindo sabe disso. O que existe para coibir isso? As regras e as leis. Então, essa ação que a deputada está tendo mostra, inclusive, a importância de ter um Ministério Público atuante, mas também órgãos do Estado que regulamentam e defendem o consumidor. Defender o consumidor significa defender essa criança que teve a fila furada ali na porta, na fila da merenda escolar. Por isso que o Estado também é importante, porque é o Estado que garante uma igualdade de oportunidades, é o Estado e as leis que garantem com que essa criança grandona, com que esse jovem grandão não dê uma cotovelada na criança menor e fique com todas as merendas da escola. Então, é muito interessante essas ações para trazer para exemplos concretos a importância que é ter um Estado que regulamente algumas dessas ações. E também para ter um outro último ponto, Lu, uma outra questão, que, olha, a ineficiência não é exclusiva do poder público, né? Exemplos como esse, né? Exemplos como Lollapalooza, que utilizou de trabalho escravo, mostra que não é apenas o Estado, né? O poder público que tem que caminhar aí para melhorar a sua produtividade. A iniciativa privada, toda poderosa iniciativa privada, também tem que caminhar muito para garantir a eficiência dos seus negócios. Muito bem. E a pessoa que está lá na cantina, gostei desse teu exemplo. E a pessoa que está lá vendendo na cantina que vê
aquela outra pessoa grandona comprar todos os lanches e ainda ver revender por o lanche que ela acabou de comprar por mais caro. Ela não deveria ser responsabilizada, não? Não, deve sim ser responsabilidade. O PROCON não faz isso? O PROCON faz isso. É mais ou menos o seguinte, quem vai ser o bedel da escola, que é funcionário da escola, e num paralelo, funcionário do Estado, que vai garantir aí que essa mão livre do mercado não vire uma mão grande que tire a merenda de quem não tem condições de brigar pelo seu direito. Alguém vai ficar com fome nessa fila, né? Ô, Hélio, eu tô sendo bombardeada de pessoas aqui dizendo, como assim meia entrada é algo horroroso? Eu estou imaginando que você esteja falando sobre alguns mecanismos que alguns shows utilizam de aumentar o preço por conta da meia entrada. É isso? O cálculo é assim, é metade do dobro, né? Porque como você sabe que a maior parte dos ingressos no Brasil vendidos são de meia entrada. Quase todo mundo tem alguma carteirinha de alguma coisa que permite se comprar por meia entrada. Eu não tenho esse dado específico aqui, Hélio, mas na eu tenho. mão. Eu tenho. A maior parte dos ingressos vendidos no Brasil é de meia entrada. Cinema, teatro, shows, é de meia entrada. Esse dado a gente sabe. E por que isso? Porque você consegue comprar por metade do preço. Então, para a pessoa que organiza se remunerar, ela tem que justamente fazer um cálculo. Não, vamos atribuir um valor inteiro, que não é o que, né? É que é o dobro, e aí a pessoa compra metade do dobro. Mas tem que ser assim, porque ela tem que pagar as contas de realizar aquele evento. Ela tem que pagar artista, o local, energia elétrica, etc. Então, o que interessa no final do dia é qual a receita que ela vai ter e se vai pagar as contas daquele evento e sobrar um lucro. Então, o que acontece é que essa coisa da meia entrada parece que você está ajudando, mas vamos dizer que seja uma pessoa mais simples, que não tenha dinheiro para comprar uma inteira. Uma pessoa pobre. Uma pessoa pobre, que não tem dinheiro para comprar inteira. Sim. Aí você já... E também ela não seja estudante, nem idosa. Você já distribuiu todas as meia entradas para quem devia, sei lá, 70%, 80%, e agora ela não tem a menor condição de comprar aquilo porque está custando o dobro do preço que poderia custar. Mas você acha porque que isso... aquele é um preço artificial. Só um minutinho, Renato. É um preço você artificial. acha que isso é uma regra ou acontecem como exceções? Não, é a regra. Tá. Você tem que pagar as contas. Então, você sempre, sabendo que você vai vender, sabendo que você vai vender a vasta maioria dos ingressos por meia entrada, você sempre tem que fazer a conta de fazer. Então, vou botar um número mais alto inteira, porque eu vou receber metade. Então já é assim por natureza, mas aí você exclui muitas pessoas que poderiam eventualmente ter o poder de compra daquela, mas não vai poder porque agora tu vai pagar inteiro, que é o dobro do que poderia estar comprando. Eu já vi esse teu raciocínio, mas isso não é unânime e ele aqui pedindo para falar já me disse que com certeza não é. Algumas questões básicas. Primeiro, se admite que é a metade do dobro porque os empresários não estão cumprindo a lei. Então essa é a primeira coisa. Porque se fosse cumprir a lei, ia fazer um modelo de precificação que parasse em pé. 2, não é mais verdade há muitos anos que a maioria se paga a meia entrada. Inclusive porque tem regulamentações estaduais, não é verdade, me dá a fonte e vamos discutir. Porque nem de perto, Hélio, 70% paga a meia entrada. 2, quando você paga a meia entrada, você tem que comprovar que você é estudante. Significa que a ação dos cambistas se perde. Por quê? Porque é como se você tivesse que demonstrar lá... Todo mundo vai apresentar uma carteirinha. Porque nessa lógica de planilha de Excel, que pouco conhece da realidade real dos brasileiros, sabe que só vai ter igualdade de oportunidades na educação se nós conseguirmos, de verdade, com que os estudantes de escola pública consigam ter acesso à cultura, consigam ter acesso ao lazer. Então, o que nós estamos falando aqui é garantir com que os estudantes pobres tenham acesso à cultura, que é tão importante para a educação e para a produtividade, quanto os estudantes ricos. E me parece muito estranho ser contra isso. Nós não estamos falando de ticket aqui. Nós estamos falando o seguinte: é justo que pessoas que trabalharam a vida inteira e que hoje ganham a aposentadoria tenham acesso à cultura, ou isso deve ser exclusivo dos mais ricos? É justo que estudantes que estão no seu processo de formação, que vão inclusive melhorar a produtividade do seu trabalho graças à ampliação do seu repertório cultural, sejam estimulados a ter cultura, ou não é justo? Eu não tenho dúvida nenhuma que o país que todos nós queremos passa com a democratização da cultura. Ô Lu, olha,
eu quero... Só eu um preciso minutinho. fazer um comentário só. Um comentário rápido. Só um segundo. Eu vou passar para você. Eu vou deixar já aqui encomendado um debate sobre acesso à cultura, meia entrada, até porque também temos outras considerações, esse leque é muito amplo. Vou passar para você, porque a gente não vai terminar esse debate Super hoje. rápido. Janaína já está aqui no estúdio. Vai lá. Perfeito. É mais uma questão, gente, da gente debater os critérios da meia entrada. Né? Eu vou pegar esse exemplo que o Renato colocou. É justo um jovem, por exemplo, 19 anos, saiu do ensino médio, não tem condição de estudar, não está estudando, está trabalhando como auxiliar de pedreiro, por exemplo, vive numa zona periférica, ele não consegue meia entrada. Ele não tem carteirinha de estudante. Agora, a jovem de classe média super alta, que estuda numa faculdade e paga 10 mil reais de mensalidade, porque tem faculdades que custam 10 mil reais, ela tem direito à meia entrada. Então, eu acho que são os critérios que, para mim, precisariam de uma nova discussão. Assim como acesso no Brasil, Lu, eu acho que a gente tem que falar acesso ou algum tipo de subsídio ou meia entrada ou algum tipo de ajuda com base na renda. Então, é essa a discussão que eu queria colocar aqui. Mais uma pimentinha, tá, Lu? Mas topa o debate quando vier para a pauta novamente. Tudo bem, essa pimentinha que você coloca. Só um negocinho. Vai, Álvaro. Rapidinho, 30 segundinhos. Que o Poit falou dessa estudante, mas essa estudante não tem com que se preocupar, Poit, porque ela já tem a conta no banco do Personalité, do Premier, do Prime, e ela vai comprar a meia entrada um dia antes desse jovem que não vai conseguir comprar. E Hélio, olha que coisa boa, já que a gente tem tanto estudante assistindo os shows, a gente tem aí algo muito importante. O jovem está estudando, aí a gente volta para o primeiro debate. A meia entrada é uma ilusão e aumenta o preço. Bom, você pode dizer isso, Hélio, e eu vou dizer agora do ponto da periferia, porque também existe aquele estudante pobre que só conseguiria acesso com a meia entrada. Então, existem todos esses elementos. O que me parece aqui colocado por vocês é que a meia entrada talvez precise de um pouquinho mais de fiscalização, talvez precise um pouquinho mais de aprimoramento, talvez eu diria essa palavra, claro. Aprimoramento. Mas que essas pessoas existem. E existe aquele jovem que não tem sequer o dinheiro da passagem, gente, para chegar no teatro. Ponto.